Bom dia, oi, tá voando, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos continuar aí a nossa revisão com o capítulo 11, aí o módulo 11, tá? A linguagem do jornal. Bom, não tem muita explicação aqui na linguagem do jornal, vocês observaram aqui no começo, mas nós temos que prestar atenção que linguagem que eu uso no jornal, que tipo de escrita aparece no jornal, o que nós queremos que vocês saibam aqui. Por que usa esse título nesse determinado lugar? Por que eu tenho lead? O que é lead? Para que foi escrita essa reportagem? Como que eu quero, aonde eu quero que chegue essa reportagem, tá? Então eu vou fazer com vocês a correção daqueles exercícios que eu havia deixado na aula anterior, quando a gente saiu de férias, tá? Eu tinha pedido para vocês fazerem, eu anotei aqui no meu caderno, que eu pedi para vocês fazerem, se não estiver enganada, do 1 ao 5. Isso, do 1 ao 5, estrutura de jornal. Então eu vou fazer a correção junto com vocês, tá? Desses exercícios hoje. Então nós vamos lá na página 99, 100, né? 99, 100. Conversar um pouquinho aí, que através desses exercícios vocês vão entender melhor como que é essa linguagem, tá bom? Então vocês leram a notícia, geólogos querem oficializar a idade do homem. Eu não vou ler novamente, que é uma notícia extensa, vou fazer a correção com vocês, tá? Então nós temos aí nesse número 1, depois da leitura do texto, a letra A. Na letra A diz assim, ó: embora o título geralmente contenha a informação essencial do fato, nem sempre o leitor consegue identificar o assunto noticiado. É o que acontece na notícia lida. Que elemento do título dessa notícia dificulta a identificação do assunto? Em que parágrafo se esclarece o significado do título? Então, se vocês observarem aí, que expressão que dificultou o entendimento? Primeira coisa, a expressão idade do homem. Então, expressão que foi usada, que dificultou, nós vamos colocar entre aspas aqui, idade do homem, tá? Aí, quando que foi esclarecido o que se queria dizer aqui? Então, no sentido aí, pessoal, é específico do nome do novo período geológico, por isso que foi usado isso daqui, Antropoceno. Então, o título foi esclarecido no segundo parágrafo. Então, nós vamos colocar assim, que foi esclarecido, parece um X aqui, mas é SC, esclarecido no segundo parágrafo, tá? Se vocês acharem que às vezes está andando um pouco rápido, é só vocês irem congelando, indo e voltando com a imagem, tá? Segundo parágrafo. Depois nós temos aí a letra B. Na letra B, diz assim: releia o subtítulo. Nele há uma palavra cujo significado do leitor precisa conhecer para entender a que se refere a expressão idade do homem. Que palavra é essa que tinha lá? A palavra antropoceno. Então nós vamos colocar a palavra antropoceno. Alguém já tinha ouvido falar nessa palavra? Então, antropoceno aí, que contém o radical antropo, que significa homem, tá? Então, nós vamos colocar assim, radical, antropo, tá? Que significa aí homem. Aí dá pra gente entender o porquê dessas expressões usadas, tá? Bom, partindo então para o número 2. Número 2 diz assim: qual é o fato divulgado pela notícia lida no item 1? Qual é o fato divulgado então? Geólogos
fazem o quê? Encaminham o pedido de oficialização do novo período geológico, o Antropoceno, tá? Então, nós vamos colocar aí, geólogos, encaminham o pedido de oficialização de novo período caiu. De novo período geológico, chamado de Antropoceno, né? Geológico. Que é, então, o Antropoceno. Eu estou escrevendo devagar para dar tempo de vocês acompanharem. Tá? Então, agora nós vamos para o número 3, pessoal. O número 3 diz assim: localize no lead as informações relacionadas ao fato noticiado. Então, quem ainda, né, não prestou atenção, onde que eu vou identificar isso, né? Quem que é lead? Vamos lá. Nós temos aqui do ladinho aqui, que eu até pedi para vocês grifarem na outra aula, que está assim. No jornalismo, o lead, né, ele significa primeiro, guia ou o que vem à frente. É a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo, tá? Então, que fornece ao leitor informação básica. Então, lá no lead, nós vamos ter as perguntinhas: o que, a quem, quando, onde, como, por quê, para quê, tá? Então, nós vamos responder essas perguntinhas aqui nessa questão número 3. Então, lá na questão número 3, nós temos sobre a notícia, sobre o fato noticiado, quem deu essa notícia. Então, nós vamos colocar lá a letra A. Letra A foi AWG, né? AWG, Comitê de Especialistas. Comitê de especialistas aí, geólogos. Então, pessoal, fazendo os exercícios junto com vocês, a gente vai revisando o que significa aí essas informações sobre linguagem do jornal, tá? O que se queria aí? Se queria uma moção. Uma moção, né? Aí na letra C, diz assim: para quê? Eles queriam fazer o quê? Iniciar um novo período geológico. Iniciar um novo período geológico. Antropoceno. É isso que eles queriam. Para que foi feita essa reportagem aí, né? Depois nós temos quando isso aconteceu. Aí ela diz que foi na última segunda-feira, contada daquela data lá. Na última segunda-feira, não é em qualquer segunda-feira, né? Então, contada daquela data, todos sabem quando aconteceu. Na última segunda-feira.
nós vamos ter ainda a letra E. Deixa eu só apagar aqui, senão não cabe. A letra E, pessoal, diz assim, olha, onde? Então, nós vamos pegar onde que aconteceu. Onde que foi feita aí essa comoção, um comitê de especialistas que queriam iniciar esse novo período geológico? Na África do Sul. Na África do Sul, né? No Congresso Mundial de Geologia. Então, tudo com letra maiúscula, tá? Deixa eu aumentar o meu C aqui, que ele tá meio pequeno. Aí. Bom, e a letra F? Como que isso aconteceu, né? Poderia acontecer? Votando pelo encaminhamento do pedido de oficialização. Então, nós vamos aqui para a letra F. Votação pelo encaminhamento Então, percebam que no lead, tudo que tem no lead está contido no primeiro parágrafo, pessoal, tá? Primeiro parágrafo vai ter todas essas informações. Por quê? Isso daqui já dá um norte para quem está lendo entender aonde se quer chegar, aquilo que se quer dizer, tá? Então, nós vamos para o número 4 agora. Deixa eu terminar de apagar aqui. Número 4. O número 4, o exercício diz assim: releia a primeira frase do lead e identifique nela sujeito, verbo, complemento. Então, vamos encontrar aí essas informações no primeiro parágrafo aí, na primeira frase do lead. Quem é o sujeito da primeira frase aí? Na letra A, um comitê de especialistas. Depois na letra B. Na letra B, nós temos quem que é o verbo aí, né? Nós temos o verbo transitivo direto, aprovou. Na letra C, está perguntando o complemento do objeto direto. Então, seria uma moção. Na letra D, está perguntando os adjuntos adverbiais de lugar. Onde foi? Num congresso encerrado. Esse é o primeiro advérbio que está perguntando aí. Na segunda bolinha, de tempo. Então, neste domingo. Terceira bolinha, de lugar de novo aí. Então, na África do Sul. E depois a gente tem de finalidade. Qual que era a finalidade que se pretendia aí? Iniciar um novo período
geológico. Livro geológico, certo? Então agora nós vamos para o número 5, que é o último exercício que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Nesse exercício de número 5, deixa eu pegar aqui, a gente tem bastante coisinhas para responder aí. No terceiro e quarto parágrafos, qual foi o principal meio empregado pelo autor da notícia para produzir o efeito de verdade? Então nós temos assim: no texto jornalístico, utilizam-se os seguintes meios para se produzir o efeito de realidade: números para definir quantidades, dados concretos e precisos que acrescentam informações ou explicações a um termo, como marcadores de lugar, nomes de pessoas reais, órgãos públicos, instituições, depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas no fato ou de especialistas no assunto. Pessoal, sempre que eu vou escrever uma reportagem e eu coloco o nome de alguém, de algum especialista na minha reportagem sobre aquele assunto, eu faço com que a minha reportagem fique mais confiável, tenha mais credibilidade perante os meus leitores, tá? Então eu preciso dessas informações aqui para criar e produzir aí um efeito de verdade, tá? Então voltando aí, vamos fazer as respostinhas desse número 5. Então a linguagem, por exemplo, nós poderíamos colocar aí que essa questão ela remete à pergunta que foi formulada lá no começo do módulo, tá? Eu gostaria que vocês tivessem percebido, creio que já perceberam, que o texto jornalístico ele busca um efeito de realidade, tá? Ou verossimilhança com a realidade. Bom, então aí, lançando mão das informações extraídas do mundo objetivo, talvez as informações impressas, né, partilhadas por boa parte dos leitores de notícias, são dignas de crédito, pois falam algo do mundo exterior ao emissor, ao receptor, ao processo de comunicação em si, tá? Agora, o conjunto aí de depoimentos dos especialistas em climatologistas foi o que deixou aí esse texto mais verídico. Foi o que deixou esse texto com ar de verdade, tá? Que passou aí confiabilidade. Então, nós temos que colocar aí que o meio usado nessa questão aí, o que se usou para dar mais veracidade, né? Deixar esse texto mais confiável. Então, nós vamos colocar aí que o meio usado questão número 5, tá? Questão número 5. O meio usado foi, então, o conjunto, como que eu falei? O conjunto de depoimentos dos especialistas, né? Dois especialistas, é um especialista, desculpa. Nós vamos colocar aí o climatologista Carlos Nobre. Carlos Nobre. E aí também o único pesquisador brasileiro, né? E todos estão marcados por aspas. Então aí, quando a gente vai citar o nome de uma pessoa importante dentro do texto, uma pessoa que eu quero que fique evidenciada ali, que ele entende do assunto, eu coloco entre aspas também para chamar a atenção do meu leitor, né? Para dizer que aquilo ali é verdade, tá? Então nós vamos agora fazer o exercício de número 6, tá?
Bom, continuando aí, pessoal, o exercício de número 6 diz assim, 6, né? As tiras estão presentes na seção do jornal, a gente já vê tira para todos os lados, em revistas, em jornais, né? Dedicada ao lazer e ao entretenimento. Então, a tira geralmente vem distrair. Muitas vezes, elas tematizam assuntos que, num determinado momento, constituem temas de interesse universal. Então, vamos ler esta. Olhe só isso, Paulo. Nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos de idade, enquanto a humanidade surgiu há poucos milhares de anos. Em perspectiva, estamos aqui há tão pouco tempo e veja tudo que já fizemos. Verdade, estragamos tudo em tempo recorde, né? Então aí estragaram tudo muito rápido, né? Pouco tempo que se surgiu e a humanidade vem estragando as coisas. Então cite os elementos comuns a essa tira, que é um texto ficcional, né? Que não fala sobre a realidade. E a notícia, texto informativo, transcrita no exercício 1, em relação à linguagem e ao assunto. Então vamos ver a diferença aí entre a tira e o texto 1 lá, que nós fizemos a correção, tá? Então deixa eu só pegar a minha correção aqui. Bom, continuando então, a linguagem no texto 1, ela é formal, devido ao seu caráter científico. E ela busca aí o efeito de verdade, ancorando-se nos elementos de realidade. E na tirinha, como que acontece isso aí? Né? Tá falando, lá no número 1, fala-se sobre a distração. Então, em relação à tirinha, durante números de anos do planeta, do surgimento do homem, a destruição da natureza pelo homem. Então, nós temos, no primeiro, que a linguagem foi usada formal. Na realidade, foi usada nos dois a linguagem formal, né? Porque nenhum a gente viu falar, nenhum a gente ouviu falar sobre gírias, alguma coisa parecida. Então, foi usada a linguagem formal, que é a nossa linguagem padrão, só que em caráter científico. E o outro ali está falando sobre a destruição da natureza pelo homem, tá? Então, nós vamos colocar assim, que a linguagem é formal. Então, número 6, letra A. Linguagem formal. Bom, no texto 1, o texto 1 traz para nós aí, então, um caráter científico. Caráter científico, tá? Um caráter científico, né, querendo trazer efeitos de realidade. E depois, na realidade, o outro texto, no texto 2, busca-se o efeito de realidade também. Apesar de ser uma tirinha, busca-se o efeito de realidade sobre o que o homem está fazendo com o planeta, né? Está fazendo com o planeta. Certo, pessoal? E aí nós temos a letra B. Na letra B, diz assim, qual que é o assunto abordado aí? Então, tanto o cientista, né,
como as personagens da tira se referem ao impacto da interferência do homem no planeta, né? Das duas formas, tá? Tanto num texto quanto no outro. Então, nós vamos falar que tanto o cientista quanto os personagens da tira, quanto as personagens da tira, buscam aí, nos demonstram, né? Eles nos mostram o quê? Se referem ao impacto do homem. Se referem ao impacto do homem. Ao impacto do homem, a gente pode dizer aí, no planeta, né? Ok. No planeta. Ok? Bom, pessoal, então eu vou pedir para vocês, para que vocês façam os exercícios do 7 ao 9, né? 7 ao 9 de tarefa, tá? E também o ortografar. Ok? Então, lá no exercício 7, pede para vocês lerem a notícia e grifar no texto aí sobre a linguagem predominante. Ó, grife no texto os 4 principais sujeitos empregados na terceira pessoa. Depois vem ali o tempo verbal na letra B. Na letra C, o meio principal empregado nessa notícia para produzir efeito de verdade. Então, procurar isso que a gente fez nesses exercícios aí, tá? O 8. Os jornais contêm uma seção de variedades. A notícia a seguir faz parte dessa seção, já que fornece informações sobre o comportamento de pessoas. Então, leiam e façam as questõezinhas, tá? Vocês vão ver que lá na letra B, da página 104, vai estar perguntando sobre neologismo. Então, vamos ali no quadrinho do lado. Neologismo é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não. Por exemplo, escanear do inglês, mesma coisa aí no inglês a gente fala scan. Zipar, no inglês zip. Selfie, né? E no inglês ali portrait. Então, observem que são usadas palavras parecidas, tá? Com palavras já existentes. Aí depois vocês vão ter falando sobre charge no número 9, que diz assim: a charge do ladinho tem também um quadrinho. É um tipo de ilustração que critica ironicamente algum acontecimento atual, relacionado às notícias que têm sido veiculadas no momento, sobretudo ao que se refere aos fatos políticos, econômicos, socioculturais aí. Nós vamos observar este quadrinho. Olha só esse quadro aí. Que fato social que é abordado? Olha só, tem um menino com uma bola no centro e nós temos bancos com pessoas no celular. Que fato social aqui é abordado? Né? Que realidade nós temos aqui? Na letra B. Nessa charge não se empregou um texto verbal, apenas imagens. Transmitem as ideias do autor? Que elementos visuais são fundamentais para o entendimento da crítica que está sendo feita aqui em relação à sociedade? Tá? Então, observem isso. Já no ortografar é para vocês fazerem. Esse ortografar aqui, vocês vão ter palavras horizontais, na horizontal e na vertical, tá? Primeira coisa, as palavras cruzadas oferecem uma forma de passatempo, presente na seção de entretenimento dos jornais também. Então, nós vamos ver como que isso acontece. No jogo a seguir, você vai lidar com as palavras grafadas, com a letra X, os dígrafos CH, QU e GU. Resolva-as orientando-se pelas definições de sinônimos ou frases a serem completadas com os verbos indicados nos parênteses. Então, tem lá, ainda que ela
Os produtores confirmam o rompimento do contrato. Aí tá assim, negar, presente no subjuntivo. E vocês vão vir aqui atrás, ó, e confirmar se a palavra que vocês pensaram se encaixa no quadrinho, tá? Se encaixa nesse joguinho aqui. Se cada alternativa vai estar certo com aquela palavrinha que você encontrou. Se não se encaixar, você tem que revisar e pensar aí, será que eu tô falando da palavra certa? Prestem bastante atenção, né, nos verbinhos aí que está sendo pedido, nos tempos, tá bom? Nas palavras, às vezes, só, igual eu disse ali em cima, com sinônimos ou pelas definições. Então, presta bastante atenção para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Essa cruzadinha. Acho que faz um tempinho que vocês não fazem cruzadinha, hein? É bom para distrair um pouquinho. Então, façam, então, os exercícios do 7 ao 9 e o ortografar, que é a cruzadinha, tá? Que aí na próxima aula eu vou fazer essa correção com vocês, ok? Um beijo, até a próxima!